Terrible Mouse é uma das animações mais brutais que eu já vi aqui no YouTube, podendo superar até mesmo Pretty Blood ou Happy Tree Friends. Lorna é uma rata criada em laboratório, e a mesma foi submetida a vários experimentos dolorosos, formando assim uma personalidade sanguinária e um ódio gigantesco pelos humanos, até que ela finalmente consegue fugir desse laboratório, e certo dia ela criou o seu próprio hospital. Mas não se enganem, não é um hospital comum, já que ele só serve de fachada para atrair crianças e capturá-las, para assim as mandar de F das formas mais violentas possíveis. A animação começa nos apresentando 3 crianças em um hospital, que estavam esperando serem atendidas, mas mal sabiam eles que os 3 já estavam sendo observados. A garota diz que é muito ruim ficar doente, mas estava bem ansiosa para ver o médico Orc. Ao ouvir isso, a outra criança já fica assustada, pensando que o Orc iria comer ela, e para piorar, o seu amigo estava o assustando mais ainda. E em seguida, isso acontece. A Lorna aparece com um visual bem fofo e inofensível, mas é melhor não se distrair com isso. Ela dá as boas-vindas para os 3 e em seguida confere se não tinha ninguém lá fora, para bem, não atrapalhar os atendimentos, se é que vocês me entendem. A médica diz para acompanharem ela para outra sala, onde também estavam as outras crianças. Então o Ross diz que esperará lá fora, já que era o único que não estava doente. No entanto, ela pergunta o do porquê a pressa. Não seria melhor esperar com seus amigos? Ele diz que tinha muitas coisas para fazer e que era para ela sair da frente. Só que a Lorna o segura mais forte e diz que ele irá ir com ela. Nessa hora aqui, meus amigos, eu já tentaria correr o mais rápido possível, mas é lógico que isso não aconteceu. Mesmo desconfiado, ele vai junto com seus amigos para outra sala, e chegando lá, realmente tinha diversas crianças. O Ross percebeu que a sala ficava depois de uma grande escadaria, mas antes que ele pudesse fazer algo, a doutora chega e o empurra da escada. Ótima recepção, eu diria. Pareciam que todos dali tinham sofrido lavagem cerebral. A Lorna até pergunta para um deles como deveria se tratar os médicos, e a garota fala que tem que obedecer e cooperar com os tratamentos médicos. Em seguida, todas as crianças começam a abraçar ela, e a garota pergunta se podia fazer isso também. Lógico, se não fosse incômodo. E ela diz que não tinha problema nenhum. No entanto, o Ross percebeu que ela estava com um sorriso bem macabro de lado. Após todos esses abraços, a médica fala que estava na hora de tomar os medicamentos, e logo as crianças ficaram bem agitadas. No entanto, a menina é puxada pelo Ross, que diz que eles tinham que sair dali o mais rápido possível, já que tinha algo bem estranho com aquela doutora. Antes que eles pudessem fazer algo, todas as outras crianças caem no sono, enquanto ela se aproximava, dando risadas bem bizarras. O Ross e o Rob acabam correndo e se escondem em uma sala ao lado. No entanto, a garota é capturada e a mesma começa a ser sufocada pela médica. Rob então entra em desespero e ao invés de fugir com o Ross, ele vai confrontar a Lorna, o que bem, não acaba surtindo muito efeito. Ela diz para ele não ter medo, já que a mesma não o mataria, somente o torturaria lentamente. Ele então começa a correr muito rápido, tentando sair daquele lugar o mais rápido possível. No entanto, não adiantou muito, já que ela também era muito veloz e consegue facilmente capturar o Rob. Só que acidentalmente as crianças viram tudo aquilo e já começam a chorar, dizendo que os médicos eram ruins e que eles iriam contar para os seus pais. No entanto, a Lorna diz que eles estavam errados. Foi o menino que tinha a ferido e que ela só estava tentando se proteger. Então as crianças caem facilmente em seu papinho e a pede desculpas. Só que a partir daqui que as coisas começariam a ficar bem brutais. Fomos levados a uma espécie de porão, onde todas as crianças estavam amarradas, e a doutora estava simplesmente com uma motosserra
cheia de ketchup. E sem falar nada, ela já desconecta a cabeça de um de seus pacientes. E vendo onde eles se meteram, todos começam a gritar desesperados. Mas eu acho que ninguém vai ouvir eles. Nessa cena podemos ver vários corpos pendurados, como se fosse uma espécie de açougue, além de ter diversas crianças em um estado deplorável, e por algum milagre continuavam vivas. Só que quando ela olha para o lado, ela vê que 3 pessoas sumiram. E sim, aqueles 3 conseguiram se desamarrar e se esconder em algum lugar. No entanto, a menina foi sufocada até desmaiar. Depois o Ross é encontrado e tem seu pescoço torcido. Já o Rob, em uma tentativa de ver o que estava acontecendo, acaba saindo do armário sem querer. E os 3 são capturados novamente. A Lorna dá uma injeção nos 2 que foram machucados. E com isso, rapidamente voltam ao normal. A menina começa a chorar e perguntar do porquê que ela estava fazendo aquilo. E bem, ela faz aquilo porque é simplesmente divertido. A doutora fala que por causa da tentativa de fuga dos 3, ao invés de acabar com aquilo rápido, ela vai os torturar lentamente. E a primeira vítima é o Ross, que tem seu estômago aberto, além de ter suas 2 pernas desconectadas de seu corpo. Mas não satisfeita com aquilo, ela pega uma pimenta e passa em umas estacas de ferro e joga o Ross em cima delas. E admito que mesmo sendo um desenho, não é uma cena nada agradável. Mesmo após todo esse sofrimento, o Ross ainda estava vivo e acaba chamando ela de rata estúpida e que todos eles só serviam para experimentos de laboratório. Então, carregada com a fúria, ela joga o Ross contra uma parede de espinhos múltiplas vezes. E sim, o rosto dele não fica nem um pouco bonito. Após isso, ela vai para a próxima vítima, no caso, a garotinha. E além de jogar várias seringas em seu rosto, ela também a mergulha em água borbulhante, assim tendo a sua face toda queimada. O Rob consegue se esconder em um amontoado de caixas, e ao mexer em uma delas, ele acaba encontrando um ursinho. No entanto, ele começa a tocar música sem parar, o que chama a atenção da Lorna, que em seguida vai correndo em sua direção com uma motosserra. Aqui já somos levados ao episódio 2, onde a animação começa durante uma luta entre uma menina e a Lorna, que bem, está sendo torturada em prol do entretenimento desses animais. E sim, não tem só a Lorna, mas sim milhares de outros ratos que foram utilizados em experimentos, e os mesmos se instalaram debaixo daquele hospital, que só para deixar claro, tem mais de 20 andares subterrâneos. Somos apresentados a outro personagem chamado Dan, e ele estava vendo aquela luta completamente horrorizado. E para ser sincero, aquilo ali não é nem uma luta, dá mais para um massacre. Após a luta terminar, vemos que tinha uma gaiola gigante lá em cima, onde estava cheio de crianças, incluindo o Robbie, que foi o único que sobreviveu de seus amigos. Ele vai em direção ao menino e tenta conversar com ele. No entanto, o mesmo estava bem bravo e arisco, e não estava querendo conversar. Só que de repente a gaiola começa a cair. Já estava na hora da doutora escolher outra vítima. Ela acaba pegando Robbie e pergunta se ele estava querendo confrontar. E antes mesmo dele responder, ela o tira da gaiola. E esse era o momento perfeito para o outro menino, que tinha uma faca escondida. E já que ela estava de costas, seria um bote muito fácil. No entanto, antes que ele pudesse a atingir, um dos animais da plateia atira na faca, assim desarmando o garoto, que fica de cara a cara com a Lorna. No entanto, ao invés de só dar um fim nele, ela propõe uma luta, e para ser mais justo, ele tomaria uma injeção de super força, que duraria por alguns minutos, e sem muita escolha, os dois começam a lutar. Só que mesmo com a injeção, ele ainda estava perdendo, até que certo momento o efeito acaba, e o mesmo começa a sentir 100% dos golpes em seu estômago, o que resulta na sua derrota. No entanto, o Dan, vendo aquilo, não poderia ficar parado, e antes que ele pudesse acertar o último golpe no menino, ele entra na frente e recebe o soco por ele.
A mão da doutora fica presa, já que o corpo do Dan é feito de algum slime ou coisa parecida, só que ainda não sabemos do porquê. O rato da plateia até tenta ajudar ela, no entanto era inútil. Os seus tiros só passavam por seu corpo sem nenhum dano, e com o seu poder ele consegue prender ela no chão. Parecia que tudo tinha dado certo. O Dan tinha até mesmo soltado o Robbie. Mas é claro que não seria fácil assim. Alguém aparece e começa a jogar água na Lorna, que faz com que a gosma soltasse ela. E a mesma ataca ele pelas costas. E dessa vez, os seus ataques poderiam fazer efeito. No entanto, a animação acaba assim, não mostrando o resultado final da luta. Mas algo interessante que foi revelado no final foi um homem misterioso, que talvez fosse a pessoa por trás dos experimentos que ela e os outros ratos sofreram. Bem, esse foi o vídeo, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aqui dei uma censurada em praticamente tudo, mas caso você queira ver as cenas na íntegra, é só você ir na descrição e clicar no link do criador do vídeo. Ou também é só pesquisar esse nome que você vai cair no canal do dono da animação. Caso vocês queiram que eu traga uma parte 2, é só você deixar o seu like e pedir muito aí nos comentários, e assim que sair, eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado aos membros e a todos que chegaram até o final, eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.